Então vamos começar a aula de hoje. Então o tópico de hoje é falar sobre conjuntos numéricos, tá? Então vamos falar sobre conjuntos numéricos, porque fazendo uma revisão bem rápida, né? Na aula passada a gente fez uma revisão do conceito de conjunto, né? Então é só uma revisão da última aula. Na última aula falamos um pouco sobre conjuntos, tá? Então era a linguagem básica, assim, a matemática. E a gente fez uma revisão, né? Então a gente lembrou o que que era essa noção de conjunto, né? Lembramos essa noção meio vaga que a gente tem de conjunto, né? Como uma coleção de objetos que satisfaz algum tipo de propriedade. Depois a gente entendeu o que que era esse tipo de notação, né? O que que era. Então x é um elemento do conjunto, né? Ou seja, x pertence ao conjunto A. Depois a gente viu algumas operações, né? Na verdade não é uma operação, mas a gente viu o que que era a noção de subconjunto. Então, a gente podia escrever coisa do tipo assim, né? A é um subconjunto de B, ou o A está contido em B. Isso aqui era para dizer que A está contido em B, né? Isso que quer dizer. Mas ainda quer dizer o seguinte, né? Que todo elemento, todo elemento de A também é um elemento de B, tá? Então a gente tinha essa notação. E como é que ficava o diagrama, né? O diagrama ficava alguma coisa parecida da seguinte forma. Diagrama de Venn, né? Ficava mais ou menos assim, né? Então aqui você tem um conjunto B, vai vou colocar o A, você tem um conjunto A aqui. Não, vou colocar assim. Esse aqui é o conjunto A, tudo bem? Aí dizer que, como que isso fazer uma representação para dizer que o A é um elemento de B, né? Então, como todo elemento de A é também um elemento de B, se você fosse fazer um desenho, né, do que seria o conjunto B, você poderia fazer alguma coisa dessa forma, assim, tá? Então, o vermelho poderia representar o conjunto B, tá? Que é essa ideia, né? Que o A, então, é um pedacinho do conjunto B. Então, por isso que a gente tem essa noção de A tá contínuo em B. Uma representação, assim, usando aquele diagrama de Venn, seria isso, né? Que o B, se você pensar o B como essa noção de área que a gente está colocando aqui, né? Essa representação gráfica, então o A está contido em B. Quer dizer que o B cobre todo o A. Tá? E aí depois a gente viu, aí de fato, na quarta parte a gente viu operações, né? Operações. Então a gente viu a operação A união com B. Então, isso aqui é formado pelos elementos que estão em A ou B, né? E aí só lembrar que esse ou, aquele ou inclusivo, né? Pode ser A ou B, ou que está em A e B, tá? Depois a gente viu também a operação de A intersecção com B. Então são elementos que estão em A e B, né? Então simultaneamente, né? Tá? Então a intersecção é justamente aqueles elementos que estão tanto em A quanto em B. Tem que estar em A e tem que estar em B. Tá? Então esse aqui é a primeira união, segundo é a intersecção, terceiro que a gente tinha visto era uma operação chamada de diferença, né? Então A menos B. Então elementos que estão em A e não estão em B. Tá? Então esse aqui é o
o A, quando você escreve assim, A barra B, quer dizer A menos B, e quer dizer simplesmente que são os elementos que estão em A e que não estão em B, tudo bem? Tá, então a gente viu vários exemplinhos, né? A gente viu algumas propriedades, e no final da última aula a gente começou a falar de alguns conjuntos que eram conjuntos formados por números, que quando o conjunto é formado por números, você pode chamar de conjuntos numéricos, tá? Que é o que a gente vai acabar vendo hoje. Porque o objetivo, na verdade, então a gente primeiro está fazendo essa revisão de teoria de conjuntos, mas o objetivo final nosso aqui é trabalhar com conjuntos numéricos, tudo bem? Então nosso objetivo é trabalhar com conjuntos numéricos, e não só conjuntos numéricos, mas vocês vão ver lá no final da aula com um conjunto chamado conjunto dos números reais, tudo bem? Então qual que é o objetivo da aula de hoje? A aula de hoje a gente vai revisar, né? Porque eu acho que são conceitos que vocês, em algum momento, vocês já viram isso, né? Principalmente ali no ensino médio. Então a ideia é que hoje a gente só fazer uma revisão, né? Relembrar o que eram esses conjuntos, os principais conjuntos numéricos, né? Até chegar ao conjunto numérico que a gente tem interesse mesmo, que é o conjunto dos números reais, tá? Lá no finalzinho dessa aula, talvez tenha alguns conceitos que comecem a ficar um pouco mais, sejam conceitos que vocês vão ver pela primeira vez aqui, mas ademais, assim, até chegar lá, eu acho que são conceitos que vão acabar dando a ideia é dar uma revisada, tudo bem? Então tá, então a ideia aqui dessa aula é a gente fazer uma revisão desses conjuntos numéricos, os principais que vamos usar, que vocês vão usar também em outras disciplinas que vocês vão fazer no decorrer do curso, tudo bem? Então tá, então vamos lá, vamos começar pelo primeiro conjunto numérico que a gente conhece, que a gente tem noção, tá? Então vocês vão ver que no começo, na verdade, eu só vou estar dando nome, né, para os conjuntos, mas que são conjuntos, porque são números que vocês já conhecem assim bastante, né? O primeiro que a gente tem aqui é o chamado conjunto dos números naturais, tá? Ele tem até esse nome, né? Porque esses números, vamos dizer assim, aparecem de forma natural no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Quem são esses elementos, né? Esses números naturais. São os números que a gente sempre usa para fazer algum tipo de contagem, tá? Então, esse número que você usa no dia a dia para fazer o tipo de contagem, que são os números naturais, tá? Então, por exemplo, se você contar quantas cadeiras você tem na sua sala, né? Você vai lá e contar 1, 2, 3, 4. Então, você vê que esses números, né, que eu estou usando para contar, que são os números naturais, tá? Então, geralmente é os números que você usa para contar quantas cadeiras possui na sua sala ou quantas vagas você pode estacionar em uma determinada garagem, tá? Desculpa, quantos carros você pode estacionar em uma determinada garagem, tá? Então, esse tipo de número, né? Você pode colocar 20 carros, né? Ou você pode colocar 30, ou você pode colocar 12, ou você pode colocar 11. Esse tipo de número são os conhecidos como números naturais, tá? Né? Então, quando você estiver fazendo um tipo de contagem, você vai chegar no número 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser 100, 101, assim sucessivamente, tá? Então, esse tipo de número que você está usando para fazer contagem, principalmente de objetos, a gente chama de. Esses números são conhecidos como números naturais, tá? Porque até o nome diz, porque eles aparecem de forma natural, tá? Então, como símbolo, né, ele tem esse nome especial, N, tá? É um N que tem uma barra dupla aqui no meio, tá? Então, vamos dizer assim, um símbolo bem padrão que você usa para números naturais, né? Como uma informação importante, né, como foi colocado no chat. Então, tem o zero, né? Eu tô falando que geralmente são números que você usa para fazer contagem, né? Mas suponha que você vai fazer a contagem de alguma coisa e simplesmente não exista nenhum elemento lá. Então, para contornar a situação, você pode falar que tem 0 elementos, tudo bem? Então, você pode falar que tem 0 elementos. Então, nos naturais, a gente tem os números, né? 1, 2, 3, 4, que você está acostumado a fazer a contagem padrão. E aqui, uma adição é que você tem também o número 0, tudo bem? E o 0 é aquele caso que quer, você quer
Você vai fazer a contagem de algum tipo de coisa, só que você olha lá e na verdade não tem nada, tá? Por exemplo, né, vamos supor só um caso, você tem lá um potinho que tá escrito que tem bolachas, aí você vai contar quantas bolachas tem nesse pote. Você abre e não tem nenhuma bolacha lá, né? Então, a ideia intuitiva, talvez para você contornar aí, você vai falar quantos elementos tem. Tem um, dois, três? Não, não tem nenhum, né? Então você fala que tem 0 elementos. Então por isso que a gente coloca o zero também como número natural, tá? Que de fato, quando você zero, na verdade, você não está contando nada, mas é para indicar o caso que exatamente o caso que não existe nenhum elemento ali para você fazer contagem. Tá? Só um parêntese assim, essa parte aqui do número naturais, se tem um zero ou não, é uma coisa muito controversa, tá? Você vai ver que tem muita gente, e é importante vocês olharem isso quando você estiver trabalhando com irem lá na bibliografia ou olhar algum livro de matemática, é sempre, às vezes, bom prestar atenção se os números naturais que ele está considerando tem o zero ou não tem, tá? Alguns casos eles colocam zero, outros casos eles não colocam. Então, se vocês procurarem assim, em bibliografia de livro de matemática, não tem um padrão assim para dizendo que o número natural tem o zero ou não, tá? Tem uma coisa meio dividida aí, tá? Mas aqui a gente sempre que possível, vamos considerar o número naturais contendo o zero. Tá? Aqui é uma imagem só indicando assim, né? Quando vocês viram nas Olimpíadas, aquelas pistas de corrida, o que você está contando aqui? Você está contando faixas, né? A quantidade de faixa. Então é natural que você vai contar essas quantidades de faixas. O que você usa? Você usa números naturais. Então você vai ter a faixa 1, a faixa 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então aqui é só um exemplo um pouco mais prático do que são os números naturais, tá? Então aqui não tem muito segredo. Então os números naturais são os primeiros números que a gente tem contato, né? Porque é aquilo que a gente usa para fazer contagem, tá? Então a gente sempre começaria pelos números naturais para você fazer contagem. Depois dos números naturais, então qual que é a ideia aqui? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo meio que uma excursão que a gente começou dos números naturais, tá? O conjunto assim, vamos dizer, os números mais simples que tem. Então tem os números naturais, e a ideia é que a gente vai crescendo esse conjunto dos naturais, vai passando de conjunto em conjunto, até finalmente chegar ao conjunto que eu falei, que é o conjunto dos números reais, tudo bem? Então vocês vão ver que são vários passos que a gente vai fazer, que a gente está relembrando os números, né? Mas você vê que a construção sempre um depende do anterior. E de certa forma que, à medida que a gente vai indo para frente, esses conjuntos, né, numéricos, eles vão aumentando, tudo bem? Tá bom, então a gente tem conjuntos dos números naturais. Então a gente consegue contar o objeto, a gente consegue definir a quantidade de objetos num determinado local, o número total de vagas, quantos cursos de graduação tem na UTF-PR, quantos alunos, importante, quantos alunos tem na UTF-PR, quantas disciplinas você está fazendo, né? Qual o número de disciplinas que você está fazendo, também os seus créditos, né? Seus créditos estudantis, então você consegue contar quantos créditos você tem, quanto está faltando. Então, para isso, você vai usar os números naturais. Legal. Aí depois, vamos aumentar um pouco os números naturais e vamos chegar no conjunto dos inteiros. Tudo bem? E o conjunto dos inteiros, para você olhar o conjunto dos inteiros, assim, entender quem são esses números inteiros, é um pouco intuitivo, que é assim, o que você faz para pegar o conjunto dos inteiros? Então, você vai ter o conjunto dos números naturais, tudo bem? Você tem um conjunto de números naturais, e aí o que você faz? Você pega o conjunto naturais e coloca as contrapartes negativas dos números naturais, tudo bem? Em outras palavras, o que você está fazendo? Você está pegando cada número natural, então você vai ter os números naturais. Aí, além disso, você também coloca, assim, no mesmo pacotinho, todos os números naturais, só que com sinal de menos na frente, tudo bem? E aí, o que você vai chegar? Você vai chegar no que é chamado de conjunto dos inteiros, tá? Então a gente está, na verdade, fazendo revisão, assim, dessa parte de conjuntos numéricos, mas a gente está fazendo essa revisão de uma forma bem, assim, intuitiva, tá? Meio bem simples, tá? Nada formal. Existe, assim, a critério de curiosidade, né? Você conseguiria fazer todo o que a gente está fazendo aqui de uma forma bem formal, começando de coisas bem básicas, né? Por exemplo, começando do conjunto vazio e construindo, tá?
Mas o que a gente está fazendo aqui é uma coisa bem informal, bastante intuitiva, né? Por exemplo, o conjunto dos inteiros que a gente está falando, né? Só repetindo. Você vai pegar o conjunto dos números naturais, porque lembra, a ideia é sempre ir aumentando o conjunto, né? Então, se você quer aumentar, então primeiro você vai ter o conjunto anterior, que é o conjunto dos números naturais, e aí você também adiciona nesse conjunto, você coloca lá dentro também todos os números naturais com sinal de negativo na frente. É legal, né? Você fala, bom, os números naturais a gente usava para contagem, né? Os números inteiros, aí já começa a ficar um pouco abstrato, né? Por que você coloca essa contraparte negativa, né? O que seria isso? Né? Então, primeiro, esse conjunto dos números inteiros, né? A gente denota ele com um Z, aí de novo tem a barrinha, né, dupla aqui no meio, mas esse aqui é o símbolo padrão, assim, para conjunto dos números inteiros. E é isso, ó. Aqui, ó, se vocês olharem, isso aqui são os números naturais. Tudo bem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. O que você fez? Você adicionou nessa partinha aqui que está em azul, que é justamente, vamos dizer assim, a parte negativa de cada um dos números que estão aqui na parte vermelha, dos números naturais. Tudo bem? Então, ó, você continua tendo os números naturais, só que você colocou mais gente, né? Quem são essas adições? São os mesmos elementos dos números naturais, só que você está colocando um sinal de menos na frente. Então, você vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim até ele vai sempre aqui para a esquerda, né? E esses números naturais vão sempre para a direita. Tudo bem? Então, esses aqui são os números que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Aí só uma observação, né? Tá vendo que os naturais estão aqui, né? Então, o que você pode falar? Você pode falar que cada número natural está aqui nesse conjunto. Se ele está nesse conjunto, então você pode falar que cada número natural também é um número inteiro. Tudo bem? E, assim, da onde que esses números inteiros aparecem, né? Qual que é a necessidade deles? Que é assim, quando você tem número natural, fazer a soma de número natural dá sempre outro número natural. Porque o que você pensa, né? Você somar, qual que, vamos dizer assim, a ideia intuitiva, né? De fazer uma soma de números naturais. Você vai fazer um 3 mais 2? Você vai fazer um 3 mais 2? Qual que seria uma ideia intuitiva de fazer essa soma, né? Então, pensar que esses números aqui estão representando contagem. O que você pode pensar assim? 3, você pega um conjunto que tenha 3 elementos. 2, você pega um conjunto que tenha 2 elementos. Aí você junta esses dois conjuntos, faz a união, né, desses conjuntos, de tal forma que os elementos aqui sejam diferentes. Então, você faz a união dos conjuntos e depois você conta quantos elementos tem. Tudo bem? Então, né, por exemplo, seria alguma coisa do tipo 3, você pode pegar, suponha que você olhe um conjunto com 3 cadeiras. Então, tem 3 cadeiras. 2, você pega um conjunto que tem 2 mesas distintas. Aí você junta tudo, né? Então você vai ter um conjunto com cadeiras e mesas. Aí quantos objetos tem nesse conjunto? Tem 3 cadeiras mais 2 mesas, daria 5, tá? Então você pode pensar que então esse 3 mais 2 está representando esse tipo de operação, né? Você pega um conjunto que tem 3 elementos, um conjunto que tem 2 elementos, e esses elementos entre eles são distintos. Você coloca tudo no mesmo lugar, né? Por exemplo, um cômodo da sua casa. Então agora você vai ter cadeiras e mesas. Aí o que você está contando? Quantos móveis tem agora? Então você tem 3 cadeiras e duas mesas. E aí, como é que você faz a contagem? Você faz a contagem como se estivesse fazendo a contagem começando do zero. Então, você tem 1, 2, 3 cadeiras, 4 é uma mesa, a quarta é uma mesa, a quinta é outra mesa. Então, tem 5 elementos. Tá? Então, somar número natural assim, é uma coisa. A soma de dois números naturais dá um número natural. Agora, quando você faz uma operação de subtração, isso já não pode ser que não te dê um número natural, né? Por exemplo, se você fizer 2 menos 3, isso aqui já não vai dar um número natural, tudo bem? É como se você tivesse uma sacolinha com 2 elementos, você tem uma sacolinha com 2 elementos. Aí, a operação seria mais ou menos assim, você pega essa sacolinha e tira 3 elementos dessa sacola, tá? Então, assim, nesse quesito de pensar em número natural como contagem, não vai fazer sentido, né? Você tem 2 objetos.
uma sacola. Aí você foi lá e tirou 3, mas, sei lá, não tem como você contar isso, né? Então, por isso que você tem a necessidade, assim, de ter os números inteiros, que são os números com sinais. Outro exemplo, assim, acho que é bem mais real, da necessidade dos números inteiros, que é assim, suponha que você tem lá R$ 100 na sua conta bancária, tá? E aí você paga lá no cartão lá, você faz uma compra, só que a sua compra é de 110, tá? Beleza, você ficou com 110 e aí você tem, claro, você tem um limite, né, no banco. Você fez uma compra de 110. Quando você olha o seu extrato bancário, o que, que vai aparecer lá, né? Vai aparecer que você ficou com saldo negativo de R$ 10. Faz sentido, né? Você só tinha R$ 100 na sua conta e você fez uma compra de R$ 110. Logo, você ficou devendo 10, né? E aí vocês podem ver que no extrato bancário não vai estar escrito assim, olha, você está com saldo negativo de R$ 10. Você pode ver que justamente ele já usa o sinal, né? Ele vai colocar menos 10. Tá? Eu coloquei aqui ó, o cifrão, mas vai aparecer. Então, essa ideia de vai ficar, está com menos 10, tudo bem? Então, se eu pensar aqui, esse menos 10, aqui tem uma vírgula, né? A gente supõe que seja só o menos 10, vai. Então, menos 10 está dizendo que esse menos 10 é um inteiro. Por que foi necessário, então, a inclusão dos inteiros? Por exemplo, para esse tipo de objetivo, né? Você fez uma compra de 110, você só tinha R$ 100 na sua conta, você ficou devendo 10. Teve 10 e você coloca um sinal de menos, então você ficou, na verdade, devendo menos 10. E observe, né? É 110. Aqui eu coloquei vírgula, tá? Por enquanto esquece essa vírgula aqui, porque tá. Pensa que é só 100 e 110, tá? Esquece as vírgulas por enquanto. Então, você fez uma compra de 110 e só tinha 100, você vê que 110 e 100 são números naturais. Só que você fez essa operação aqui e resultou um número que não é natural, que é o menos 10, mas justamente é um número inteiro, tudo bem? Que é o inteiro menos 10. Tá? Então é isso, né? Você pode pensar então no conjunto dos números inteiros como sendo uma extensão do conjunto dos números naturais, tá? É isso. Lembra o caminho? Qual que é o caminho, né, da aula? É sempre assim, a gente começou lá dos números naturais, a ideia é sempre ir aumentando esses conjuntos até chegar no conjunto final, que é o conjunto dos números reais, tá? Então a gente tinha os números naturais, agora a gente já tem os números que são chamados de números inteiros. Então, segue da nossa definição e relembrando a notação da aula passada, que o quê? Lembra, o N era o conjunto dos números naturais, tá? Não sei se está ficando fácil de ver aí. Então, N é o conjunto dos números naturais. Esse Z aqui, esse Z com duas barras aqui, é o conjunto dos números inteiros. Então, como a gente tem visto, né, e a gente tem feito com esse propósito, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Tudo bem? Então, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Tá? Então, só lembrar que, então, a gente começou, se você pensar aqui, pensar que a gente começou com os números naturais, né? A gente começou lá com os números naturais, que é aqueles números que a gente consegue fazer contagem. Então, é um conjunto que a gente... Opa! Olha, é verdade, eu falei que esse aqui é o símbolo padrão para conjunto dos números naturais, mas não é esse aqui, tá? Na verdade, é que engraçado. Na verdade, a notação, né, para números naturais é uma barra e se escreve depois um N, tudo bem? Tudo bem, tá. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Vamos escrever do jeito que está aqui para não confundir. Tá, vamos... esse não é o símbolo padrão, né? Tudo bem. Mas vamos tá. Então, a gente, aqui na aula estamos usando esse símbolo como símbolo dos números naturais, tá? Então, primeiro você tinha os números naturais, que você sabe fazer contagem, né? Tem um, dois, por exemplo, né? Tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 10.000, o 1.000.000, assim por diante. Aí a gente fez primeiro aumento dele, que é considerar os números inteiros, tá? Então é um conjuntinho já é um pouco maior.
tem um conjuntinho um pouquinho... Opa. É um conjuntinho um pouquinho maior. Tá? Esse é o conjunto inteiro, porque aqui você tem as partes negativas dos números inteiros, tá? Você vai ter menos 1, menos 2, menos 50, assim por diante. Mas é isso, né? Os números naturais são, em particular, um número natural é, em particular, um número inteiro. Tudo bem? Por isso que tem essa inclusão que está escrita aqui. Legal. E aí, nos inteiros, você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar. Tá? Sempre quando você faz essa operação ou de somar, ou de subtrair, ou de multiplicar entre números inteiros, o resultado cai entre números inteiros também. Tá? Então, a situação já está um pouco melhor, né? Nos números naturais, você só podia somar e multiplicar. Quando você fazia uma subtração, podia ser o caso que saía dos números naturais. Mas agora, nos números inteiros, você pode somar, você pode subtrair, pode multiplicar. Agora, vamos... se a gente quiser trabalhar com divisão, mais particularmente, se você quiser trabalhar com frações, aí os números inteiros não dá, tudo bem? Você tem que aumentar de novo o conjunto dos números inteiros. Para isso, você vai... é necessário você ter um outro conjunto que é chamado conjunto dos números racionais. Bem? Então, pensa assim, o que é esse conjunto dos números racionais? Tipo, você pode pensar que ele é uma extensão, né, do conjunto dos números inteiros, no qual, que quando você fizer uma operação agora de somar, subtrair e multiplicar, quando você fizer uma operação, ele continua no mesmo conjunto, tá? O mesmo tipo de número, só que agora você também pode fazer divisão, tá? Você pode fazer divisão entre dois números, que você vai continuar no mesmo conjunto. Tá? Então, como você define os números racionais, né? Os números racionais você define como sendo... Você pode pensar aqui é a fração, né? Então, como a divisão de A dividido por B, tal que o A e B pertencem ao conjunto dos inteiros, tá? E o B é sempre diferente de zero. Tá? Então, o que está aqui em cima a gente chama de numerador, o que está aqui embaixo é chamado de denominador. Tudo bem? Então tá, olha, a gente estava trabalhando com os números inteiros. Agora tem esse conjunto Q aqui, né? De números, são outros números, que são da forma A dividido por B, tal que o A e B pertencem aos inteiros. Tudo bem? E o B tem que ser diferente de zero. Tá? Aí da onde que poderia surgir esse Q, né? No nosso cotidiano, o exemplo mais simples é quando você tem uma pizza, né? E você faz a divisão dessa pizza em partes. Aí a pizza você pode pensar como sendo uma coisa inteira, mas aí quando você faz a divisão em algumas partes, o que sobra são frações, tudo bem? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você dividiu em 8 pedaços, tudo bem? Então quanto que é o tamanho de cada um desses pedacinhos aqui? Você pode falar que é 1/8, né? Por quê? Você tinha uma pizza, né? E você dividiu em 8 partes. Então cada uma das fatias, né? Cada uma das fatias corresponde a 1/8 da pizza. Tudo bem? Então, acho que esse é o exemplo cotidiano e mais familiar que a gente tem, da onde que começa a vir as frações, né? As frações, você pensa, você tem a pizza ela é inteira, né? Então, você tem uma pizza. Aí, quando você pega um pedaço, se divide ela, nesse caso aqui, dividido em 8 partes. Então, cada parte dessa aqui, né, igual que essa que eu circulei em vermelho, representa 1/8, né? Ou 1/8 da pizza. Tudo bem? Legal. Legal, então, então agora tem um conjunto Q. Aí lembra que, de novo, sempre a gente está com a ideia de cada conjunto vai crescendo, né? Até chegar aos números naturais, até chegar aos números reais. Você tem um conjunto aqui dos inteiros e tem um conjunto Q, né? Aí o que a gente, qual que é a ideia, né? O que a gente está querendo é que o conjunto dos números inteiros esteja contido nos números racionais. E assim, dá para ver que isso é verdade. Por quê? Porque assim, pega um número inteiro qualquer A, aí o A, você sempre pode escrever o A como sendo A igual ao próprio A dividido por 1. Tá? Qualquer número dividido por 1 vai dar o próprio número. Então você pode escrever aqui que o A, né, aqui, que o A é igual a A sobre 1. Tudo bem? Como você escreveu o A como sendo A sobre 1, tá nesse formato aqui, né? Tá nesse formato. Ó.
é o A sobre um B, tá? Que o AB pertence aos inteiros, né? Só que o B, em particular, o B é igual a 1. Então, isso aqui é satisfeito. Então, por isso você pode concluir que os inteiros estão contidos nos racionais. Tudo bem? Tá bom? Então, os inteiros estão contidos nos racionais. E aí, a gente já sabia, né? A gente já sabe, né, que os naturais estão contidos nos números inteiros. Tudo bem? Então, você vê que a gente está cada vez aumentando o conjunto, né? Então, se fosse fazer aquele desenho lá... Opa. Se a gente fosse fazer esse desenho, deixa eu selecionar... Se a gente fosse continuar esse desenho aqui... Se a gente fosse continuar esse desenho, né? Você teria o ataque... Você tem os naturais, você tem os inteiros... E agora, que tipo de elementos você tem? Você tem os elementos que são da forma assim, ó. É um A dividido por B, tal que o B é diferente de zero. Ou seja, você tem frações, tá? Esse novo conjunto aqui é o que a gente pode chamar de conjunto dos números racionais. Você pode pensar ele dessa forma aqui. Então, aqui agora a gente tem... Opa! O conjunto dos números racionais, tudo bem? Então, primeiro começamos com os números naturais, depois fomos para os inteiros, e agora a gente tem as frações, que são os números racionais, tudo bem? Legal, então agora a gente já tá, você vê que nossos conjuntos numéricos estão começando a ficar cada vez mais complexos, né? Começamos com os números naturais, que eram simples, aí os números inteiros era simplesmente a parte negativa dos números naturais e os naturais. Aí agora os racionais, né, que eu estou chamando de conjunto dos números racionais, são as frações da forma A sobre B, tudo bem? Onde B é diferente de zero e A e B são inteiros, tá? Então a gente aumentou um pouquinho mais. Agora a gente só precisa de mais alguns passos para chegar no conjunto que a gente quer trabalhar, que é o conjunto dos números reais. Tá? Então, legal. Por último, vamos chegar aqui no conjunto dos números reais. Tem um passo intermediário, mas assim, o objetivo é entender quem são esses números reais. Tudo bem? E assim, por que é importante... Da onde que sai a necessidade, por exemplo, do conjunto dos números reais, pensando numa maneira prática, né? No nosso dia a dia. A necessidade surge do seguinte, né? Isso é uma coisa que dá para checar, que é assim, suponha que, sei lá, você está trabalhando com uma peça, por exemplo, uma peça de azulejo, de piso, ou uma peça de madeira que você está trabalhando lá, e qual que é a propriedade dela? A propriedade é que ele é um triângulo, ele é um triângulo, olha, suponha que, vamos pensar que você está fazendo uma peça triangular que é um vidro, tudo bem? É um vidro. Esse vidro tem uma forma de triângulo, o que você tem que fazer? Você vai ter que emborrachar cada um dos lados, tá? Porque é vidro, se você deixar o vidro sem nenhuma proteção, você pode, por exemplo, cortar a mão. Mas suponha que você... só ideia, né? Você tem um vidro e ele está em forma de triângulo e você precisa emborrachar os lados. Aqui, que propriedade esse triângulo tem, né? Você sabe que a medida de um dos lados aqui, ó, desse lado aqui, você sabe que a medida desse lado aqui, você foi lá e mediu, você viu que isso aqui dá 1 metro. 1 metro, tá? Então é um número natural, por exemplo, né? É um número natural, 1 metro. Você foi e mediu esse outro lado aqui, esse lado aqui vai dar, deu também 1 metro. Então, de novo, em particular, é um número natural. Tudo bem? O problema está assim. Então, ó, 1 metro, aqui é o número natural, então, para os conjuntos que a gente tem agora, tudo bem. Eu consigo fazer esse tipo de medida, né? Dá 1 metro. O número 1 é um número natural, o mais simples possível, né? Só que é o seguinte, se você vai ter que fazer a medida do comprimento de borracha para cobrir esse lado aqui, tá? Esse lado que está aqui, essa medida desse lado aqui, dessa barrinha de borracha que você vai ter que colocar, é um número
que você não consegue colocar em nenhum dos conjuntos que a gente viu até o momento, tá? Quer dizer o quê? Que ele não é um número natural, não é um número inteiro e não é o mais geral, que é o número racional. Tudo bem? Então, eu vou chamar esse elemento aqui de x, esse número aqui de x. Esse x, você consegue provar, né? Quem é os números racionais aqui, ó? Números racionais são frações da forma a sobre b, tá? Por enquanto, os racionais são o conjunto que é o mais geral possível, que são os racionais, por enquanto. Só que se você olhar isso, você, inclusive, pode provar que você não consegue escrever esse número da forma a sobre b. Você não consegue escrever como a sobre b para a e b inteiros. Tá? Inclusive, vocês podem olhar na segunda referência que eu coloquei do curso, né, que é no livro do Guido Risi, nos capítulos iniciais que a gente está olhando, que você consegue mostrar assim que você não consegue inteiros A e B pertencente, então A e B inteiros, de tal forma que esse comprimento aqui, que é o x, seja da forma A sobre B, tudo bem? Então, o que você está falando é que você não consegue, você está falando, né, que esse x aqui, que é essa medida, ele não é um número racional, tudo bem? Tá, então, de novo, o que acontece? Então, surge para a gente meio que assim uma necessidade de você aumentar de novo, de certa forma, né, aumentar de novo esse conjunto dos números racionais, de tal forma que contenha esse tipo de número que está aqui, o x. Então, para quem lembrar ali da forma de Pitágoras, a gente sabe que esse número x que a gente está falando aqui é nada mais nada menos do que o raiz de 2. Tá? Para quem lembrar ali da forma de Pitágoras, né? Então, essa hipotenusa ao quadrado. Então, lembrar a forma de Pitágoras, né? Era a ao quadrado é igual a b ao quadrado, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Né? Então, onde está chamando esse de C1, esse aqui de C2, e esse aqui, esse comprimento, melhor, vou escrever X. Esse comprimento está chamando de X. Tá? Então, esse aqui é o X, na verdade, que é o raiz de 2. E vocês podem depois olhar na bibliografia que você consegue mostrar que o raiz de 2, você não consegue escrever ele como sendo um A sobre B para A e B pertencente aos números inteiros. Tá? Então, em particular, você consegue mostrar que o raiz de 2 não é um número racional. Tá? Então, mas é isso, né? Você tem um problema bem simples aqui, tem um triângulo, tem um lado 1 metro, outro lado é 1 metro, aí o comprimento aqui desse outro lado aqui dá um raiz de 2, dá um número que já não é um número racional. Então, isso, de certa forma, já te dá, né, uma motivação para você estender de novo o conjunto dos números racionais, né, de alguma forma, para considerar esse tipo de elementos. Tudo bem? Tá? E aí, vocês vão ver que, na verdade, essa extensão, tipo raiz de 2, esse novo conjunto que a gente vai colocar, não vai ser uma extensão, mas os racionais mais essa extensão é o que vai formar o conjunto dos números reais, tá? Que é, na verdade, o tipo de número que a gente vai querer trabalhar durante toda a nossa disciplina. Tudo bem? Então, a gente tem que fazer mais esse passo, né? E esse passo aqui pode ser um pouquinho mais complicado, mas vamos fazer esse passo, né? De sair dos racionais, tem uns racionais já, tudo bem. Então, a ideia é assim, que ó, a gente já tem os racionais, O que a gente vai fazer, a gente vai querer colocar um outro conjunto, tá? Um outro conjunto aqui, tá? Vai ter um outro conjunto, por exemplo, né, o raiz de 2 estará aqui nesse conjunto, de tal forma, vai ter outros números, claro, que esse conjunto aqui dos racionais, mais esse conjunto aqui azul, esses dois conjuntos vão formar o que é o conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Como que vão fazer isso, né? Acho que a maneira mais simples de fazer isso é pensar em conjuntos ordenados. Né? Porque no final das contas, o que é? Esse conjunto dos números reais, no final das contas, vamos pensar nele como sendo uma reta. Tudo bem? Uma reta que não tem começo nem fim.
E aí vamos começar, vamos construir qual que é a ideia dessa reta, tudo bem? Então a gente vai construir essa ideia da reta para ficar claro por que será possível pensar nos números reais como uma reta. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos começar com os números inteiros, tá? Os números inteiros. Pensa nos números inteiros e coloca ele dessa forma aqui, tudo bem? Que forma é essa? Pensa que isso aqui, eles estão na horizontal, esses pontos estão na horizontal. O ponto vermelho aqui, quem é o ponto vermelho? Será que eu escrevi? Tá. O ponto vermelho, você coloca o zero, tudo bem? Então, você está fazendo mais ou menos assim, você está colocando, escrevendo aqui, esse ponto vermelho aqui é o zero, tudo bem? Deixa eu... O ponto vermelhinho aqui é o zero, tudo bem? Aí depois dele, que esse pontinho que está aqui, você pensa nele como sendo o número 1, tudo bem? Aí o do lado, você pensa como sendo o número 2, tá? Depois o número 3, tudo bem? E assim por diante, tá? Você vai colocando os outros pontos aqui, ó. Tá? Então, 3, 4, 5, assim por diante. Aí, do outro lado do zero, zero é o ponto vermelho. Você vai colocar os caras negativos. Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Tá? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim por diante. Tá? Você vai para lá e vai para cá. Você coloca todos, tudo bem? Legal. Opa. Então é isso, né? Você colocou o zero, aí o próximo ponto à direita do zero é o número 1, né? Como a gente tinha escrito, depois o número 2 e assim sucessivamente. E o que está do outro lado são os números negativos. Então, você colocou 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Você já pode pensar nesses pontos aqui, como números inteiros, como sendo... Você não tem uma reta, né, porque está cheio de buraco, mas são vários pontinhos assim alinhados, né? E eles não param, tanto para a esquerda quanto para a direita, eles continuam, tá? Seria alguma coisa assim. Ele vai sair ele sai até, inclusive, aqui dos slides. Você vai indo. Aqui desse lado aqui vai ter o 100 mil, 10 milhões, 1 bilhão e assim sucessivamente. Do outro lado você vai ter o menos 100 mil, menos 1 bilhão, menos 10 bilhões, menos 1 trilhão e assim sucessivamente, tudo bem? Legal. Então você desenhou, meio que está pensando nos números inteiros dessa forma. Agora, o que a gente faz? A gente vai continuar com essa reta, só que a gente vai adicionar mais pontos. Aí qual que é a ideia desse adicionar mais pontos, né? Esses pontos são as frações. Por exemplo, você pode colocar a fração meio, tá? Meio, 1 sobre 2, né, que é 0,5. Se você pensar, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó, lembra, você tem o vermelho, que era o 0, né? Deixa eu só dar um zoom aqui. Então, você tinha lá o 0. Aí você aqui tinha o 1, né? Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, assim por diante, aqui é o menos 1. Aí você começa a colocar os números fracionários. Por exemplo, se você pegar o 1 sobre 2, 1 sobre 2 vai dar 0,5. 0,5 está exatamente na metade entre 0 e 1. Tá? Aí você vai e coloca o 0, a fração 1 sobre 2, aqui, ó, esse pontinho azul. Tá? Que é exatamente a metade que está entre 0 e 1. Tudo bem? Só que aí você vai fazendo para todos os pontos aqui, né? Você coloca todas as frações. Se você colocar todas as frações, se você colocar... Aqui eu tenho mais pontos, né? Se você colocar todas as frações, aí o seu resultado vai ficar dessa forma, mais ou menos. Tudo bem? Vai ser uns pontilhados um pouquinho mais finos. Tá? Então, de novo, o vermelho continua sendo o 0, né? Aí por aqui você vai ter o 1. Mas entre o 0 e 1 você vai ter um monte de pontinho. Esses pontinhos são referentes às frações. Então, entre o 1 e o 2 aqui, o 2 estava aqui, né? Também entre o 1 e 2 você vai ter vários pontinhos, que são as frações, né? Correspondentes e assim por diante. Tá? Então, ó, olha que você está ficando uma reta, né? E o que tem nessa reta? Começamos com os números inteiros, depois colocamos as frações. O que eram as frações? Eram os números racionais, né? Então, o que essa reta tem aqui? Por enquanto, tem os números racionais. Tudo bem? Legal, mas lembra, o que a gente queria lá no começo, no começo dessa parte de números reais, a gente queria pensar nos números reais, de alguma certa forma, como se fosse uma reta. Aqui, de certa forma, parece uma reta, mas você vê que tem um monte de pontinho branco ainda, né?
tá? Esses pontinhos, esses pequenos pontinhos brancos que estão ficando aqui na... Tá vendo? Tem um monte de lacuna ainda. Tudo bem? Né? Então, o que a gente quer é uma reta, mas ainda tem aqueles pequenos espaços em brancos. Tudo bem? Esses pequenos espaços em brancos é o que a gente vai chamar de números irracionais. Tudo bem? Então você viu como a gente completou, né? Fez aqueles pontinhos e tal, mas ainda, se você fizer isso, vai ficar um monte de espacinhos em brancos. Tudo bem? Esses espacinhos em branco, que vamos dizer assim, que parece que é o que está faltando para virar de fato uma reta, né? Uma reta, você pode pensar até como se fosse num fio sólido. Esses justamente esses elementos que estão faltando é o que a gente vai chamar de números irracionais. Tudo bem? Tá legal? Então, aqueles espacinhos, né? Aqui a gente está fazendo, de novo, me repito, a gente está fazendo de uma forma bem intuitiva, tá? Então, o que eu estou falando é que a gente quer que seja uma reta, né? Que seja de fato o que a gente quer, que os números reais pareçam com alguma coisa assim, né? Com alguma coisa assim, sólida. Mas você vê que ainda fica um monte de pontinho, espacinhos em brancos. Esses espacinhos em brancos é o que a gente está chamando de números irracionais. Tudo bem? Então, entre eles, né, como exemplo, no começo da sessão a gente começou a falar, né, que o raiz de 2, por exemplo, ele é um número irracional, tá? E da onde que você conseguiria obter, da onde que surge o raiz de 2? É do aquele exemplo que eu tinha colocado ali no começo da sessão. Se você tiver um triângulo, que é retângulo, né, e dois lados dele, os dois catetos aqui, tem comprimento 1, esse comprimento que vai ficar aqui, né, para o teorema de Pitágoras, vai ser raiz de 2, tá? Raiz de 2, por exemplo, é um exemplo. Então, o raiz de 2 é um exemplo de um número que estaria em algum daqueles espacinhos branco, tá? Que ficou por aqui, tá? Então, é um desses elementos que estão nesse espacinho branco, tá? Mas ainda, né? Dá para dizer que o raiz de 2 é um elemento que vai estar... 1.4. Ele vai ficar por aqui, mais ou menos. Opa. O raiz de 2 ele é um elemento que vai estar mais ou menos por aqui, tá? Tá? Então, o raiz de 2 vai ser um elemento que vai estar nesse espacinho branco aqui, né? Tem que tortar um pouquinho mais. Bom, enfim, é um elemento que vai estar em um desses espacinhos branco aqui, tá? E vai estar mais ou menos nessa altura aqui, entre o 1 e o 2. Tá? Um outro exemplo assim, muito importante de número irracional é o chamado número π. Tá? Então aqui... Tá? Então tem esse número aqui que é chamado de π, que o começo como é que é esse número, né? Esse número é o 3.1415, mas aí você tem um monte de repetição, é uma sequência de números que vai para cá infinita, tá? Então aqui, por exemplo, nessa imagem tem só uma parte só do π, que é 3.14, 15, 92, 65, assim sucessivamente, mas na verdade ele não para aqui não, tá? Essa sequência continua, tá? Então π é outro desses é um outro número que não é racional, ou seja, você não consegue escrever ele como fração, mas, por exemplo, você conseguiria obter ele da seguinte forma, né? Você poderia fazer o seguinte, você pega uma corda de comprimento 1, tudo bem? Uma corda de comprimento 1, você faz uma corda de comprimento 1, aí você amarra essa corda de comprimento 1, cadê? Você amarra essa corda de comprimento... Mas onde está meu mouse? Ó, você pega uma corda de comprimento 1, né? Cadê aqui? De comprimento 1, você pega uma corda, aí na ponta dessa corda você amarra um lápis. Aí você fixa um lado dessa corda, e aí você vai, pega e faz o quê? Faz um círculo, tudo bem? Isso é tudo para fazer um círculo. Um círculo de raio 1. Você vai obter um círculo aqui, tudo bem? Tá, então se você fez lá a cordinha, você amarrou lá no centro, fez um círculo. Então aqui estaria a sua corda, né? Você pegou ele, amarrou de um lado e fez um círculo amarrou um lápis na ponta da corda, amarrou a outra ponta, deixou ela fixa, aí você fez um círculo, né?
Tá, beleza. Aí o que você faz? Depois que você fez esse ciclo, você podia. Pensa que você fez esse ciclo, em vez de ser uma caneta, você podia ter amarrado uma outra corda, e esse contorno aqui que você fez do ciclo, você fez também com uma corda. Tudo bem? Fica mais fácil assim. Então você pegou a ponta, amarrou uma cordinha, e aonde que a, esse ponto aqui ia passando, você ia deixando um pedacinho de corda. Tudo bem? Aí você corta essa corda nesse ponto aqui e pega essa corda da circunferência que está aqui e estica ela. Tudo bem? Vai te dar uma corda, um pedaço da corda que você usou para cobrir a circunferência. Se você pegar o comprimento dela aqui, você dobra ela, você pega a metade dela, você pega só a metade do comprimento, que vai ser só essa parte que está aqui. Esse comprimento aqui, né, justamente vai dar aquele número π. Tudo bem? Então, assim, parece que é um número, mais do jeito que está aqui, parece que é um número assim, meio difícil de você entender o que ele é ou de onde que ele vem. Mas você consegue, por exemplo, criar ele de uma forma um pouco simples, né? Pega uma corda de 1 metro, fixa ela em um ponto e em outro, faz uma circunferência. Aí nessa circunferência você pega uma outra corda e cobre, né, essa circunferência. Beleza. Aí depois você vai, pega essa corda, estica e corta ela no meio. Esse pedacinho que ficou aqui, né, a metade da corda, o comprimento dela é justamente esse número π. Tudo bem? Então, esse é um outro exemplo. Estou falando aqui, mas é só para dizer que esse π é um outro exemplo de um número que é irracional. Tudo bem? Então, lembra, agora a gente tem um número dos racionais, que são aquelas frações, e aí, separado dele, a gente tem esse conjunto, né, que eu concordo, é um conjunto um pouquinho estranho, que a gente está chamando de conjunto dos números irracionais. Então, como exemplo, você já pode falar que o raiz de 2 é um irracional, o número π também é um irracional, mas tem um monte. Tá? Inclusive, tem mais números irracionais do que racionais. Mas, enfim, você tem esses dois conjuntos, aí faz a união desses dois conjuntos. Tudo bem? O que você obtém? Você obtém um conjunto dos números reais. Tudo bem? Mas ainda, lembra, com a nossa construção, você pode entender esse conjunto dos números reais como sendo uma reta. Aqui parece que é uma reta que tem um começo e fim, mas na verdade é uma reta que não tem começo, não tem fim, tá? Então é alguma coisa bem assim, tá? Então ela nem cabe aqui no nosso slide, tá? Ela sempre vai ali para a esquerda e sempre vai para a direita, e o comprimento dela é infinito, tudo bem? Então você pode pensar nos naturais como sendo uma reta. Na verdade, isso vai ajudar bastante. Então pense nos números naturais como sendo uma reta. Tudo bem? Então, esse é o tipo de conjunto, esse é o conjunto que vamos trabalhar durante toda a nossa disciplina, que é o conjunto dos números reais. Mas o legal, né, que além disso, e usando o fato que a gente fez a nossa construção, lembra? A gente fez a construção de tal forma que você tinha o ponto zero aqui, você tinha um ponto zero, né, em algum ponto daqui. Opa! Você tinha o ponto zero, né? Aí, na nossa construção, a gente começou assim, colocou zero aqui, depois você colocou um aqui, depois o 2, o 3, o 4, e assim por diante. Para cá você colocou menos 1, menos 2. Por que você fez isso, né? Porque lá nos inteiros já tem uma noção de ordem, tá? Uma noção de quem é maior do que quem. Então, você sabe que o 1 é maior do que o 0. Por isso você colocou o 0 aqui e 1 desse lado. O 2 é maior do que o 1. Então, por isso você colocou 2 desse lado aqui e 1 desse lado de cá. Tudo bem? Então você tem uma noção de ordem. Né? E por que eu estou falando que você tem uma noção de ordem? Porque assim, você pensa nessa reta, o que a gente vai fazer com ela? Você faz assim, faz uma orientação e coloca uma seta desse lado. Tudo bem? Então, o que você está dizendo? Diz que esse lado aqui você está colocando uma seta. Aí, o que é essa coisa de colocar a seta? Uma seta é assim, porque você olha o ponto verde, deixa eu aumentar aqui. Olha o ponto verde, né? O ponto verde aqui está o ponto azul, né? Ele está à direita do ponto verde. Tudo bem? Então o azul está desse lado de cá, ó, e o verde está desse lado. O que você pode falar? Você pode falar, então, que o azul ele é maior do que o verde. Tudo bem? Então por isso que tem essa noção de seta. No sentido que para cá, nessa direção da seta,
os números vão crescendo. Tudo bem? Essa é a ideia. Os números vão crescendo. Então, o verde, você pode falar que o verde é menor, o número que está no ponto verde é menor do que o número que está no ponto azul. Tudo bem? Você está colocando uma ordem. Da onde vem essa ordem? Que lembra, quando a gente começou a construir essa reta, começamos lá dos números inteiros. Aí, por exemplo, a gente colocou um aqui e o 2 aqui. Depois foi o 3, depois foi o 4. Então, sempre quem está na direita é maior do que quem está na esquerda. Tá? Porque o 4 é maior do que o 3. Então, você mantém isso na reta. Então, esse ponto azul aqui, o número que está no ponto azul, você vai falar que é maior que o número que está no ponto verde. Tudo bem? Isso é interessante porque o que acontece que aí você tem uma noção chamada de ordem, tudo bem? Que é a ordem dos números reais. Então você consegue definir uma ordem dessa forma, né? Então, dado dois pontos x, y, né? Pode ser qualquer ponto qualquer, você escreve que o x é menor ou igual a y, né? Então, menor ou igual em relação à ordem. X é menor ou igual a y. Xx, se por exemplo, o y está à direita de x. Ou seja, se o x está à esquerda de y. Tudo bem? Então, você faz isso se, por exemplo, é o caso que você pegou. Quem é um x? X é esse. Quem é um y? Y é esse. Ah, o x está na esquerda de y. Tudo bem? Ou você pode pensar que o x, primeiro vem um x, se você olhar essa orientação da reta, primeiro vem um x, depois vem um y. Então, esse o que vem depois é sempre maior do que o que veio antes. Então, o y é maior do que x. Ou x é menor ou igual a y. Tudo bem? Então, a gente tem essa noção aqui que é importante, que a gente vai usar bastante, que é essa noção de ordem. Tá? Então, você disse que o x é menor que isso, se aconteceu exatamente essa situação que está aqui. Tá? Você pegou o x e o y, aí o x está desse lado de cá e o y está do outro lado. Tudo bem? Ou você pode pensar que o x, o y está na direita de x. Tá? Mas se estiver nessa situação, você pode escrever que o x é menor ou igual a y. Tudo bem? Legal. Então, por que essa noção de ordem é importante para a gente? Porque a gente pode definir, primeiro, o conjunto dos números reais e aquele conjunto, aquela reta inteira. Tudo bem? E aí, o que é interessante é olhar para alguns subconjuntos dos números reais. Tudo bem? Um tipo de subconjunto muito importante para a gente vai ser esse conjunto chamado de intervalo, que é o intervalo. Que é assim, ó. Então, você viu que a gente consegue colocar uma ordem nos números reais. Dado dois números, você pode falar quem é maior do que quem. Tá? Dado isso, você pode definir o seguinte conjunto, que é assim. Ó. Pega dois pontos quaisquer daquela reta. Então, é A e B, tudo bem? Qualquer dois pontos. E aí você denota esse conjunto aqui. Ó. Notação é isso, é esse cochete, aí o A, vírgula, B e o cochete. Quem é esse elemento? Aí, como que você pensa nisso? Você pensa nesse conjunto como sendo o segmento de reta que vai de A e chega até B. Tudo bem? É isso, esse intervalo é isso. Então, é formado por todos os elementos que estão entre A e B. Tudo bem? Então, escrever de uma forma assim mais analítica, né? Então, esse intervalo AB vai ser todos os x pertencentes à reta, né? A reta real, os números reais. Tal que o x é maior ou igual a A e também o x simultaneamente vai satisfazer que é menor ou igual a B. Tá? O que é isso, né? Olhando aqui no nosso desenho de reta. Isso, ó. Pensa, então, a gente tinha a nossa reta dos números reais. Tudo bem? O que é esse intervalo? Isso que eu estou chamando de intervalo. Você vai lá, olha onde está o A está aqui. Tudo bem? O A está aqui. Aí depois você olha onde está o B está aqui. Certo? Pega o segmento, então une o ponto A com o ponto B através desse segmento que eu escrevi, que está aqui diferenciado em preto. Tudo bem? Então, pega todos os números que estão entre o A e o B. Se você pegar, vai dar esse segmento de reta que está aqui, que está em uma cor escura mais forte. Tudo bem?
esse intervalo AB é justamente esse segmentinho de reta. Tudo bem? Só estou denotando esse segmento de reta. Tudo bem? Tá? Então, pensa isso aqui, que é o intervalo AB, como sendo o segmento, todos os pontos. Você pode pensar no ponto A, no ponto B, e você pega um segmento de reta que vai de A até B. Aí toda essa pequena reta aqui, ó, segmento de reta, é o que é esse intervalo AB. Tudo bem? Vou fazer um exemplo, para ficar bem claro. Exemplo, nós pega o intervalo I como sendo um intervalo que vai do 1 até o 6. Tá? Estou chamando esse I aqui de intervalo aqui 1 até o 6. Como é que seria esse 1 até o 6, né? Então, se você olhar a nossa reta lá, nossa reta dos números reais, é alguma coisa assim, tá? Ela sempre cresce. Aqui que você faz? Você identifica lá que é um número 1. Então, vamos supor né, que o número 1 está aqui. E supor que o número 6 está bem para lá, né? O 6 é maior, então ele tá um pouquinho para cá. Tudo bem? Aí o que acontece? O que é esse intervalo 1 até o 6? É esse segmento de reta que vai do 1 até chegar ao 6. Tudo bem? Esse segmento vermelho. Por exemplo, quem está lá? É verdade que o 0 pertence a esse intervalo? Aí fazer essa pergunta é a mesma coisa que está perguntando assim: o 0 está entre 1 e 6? Não é verdade, né? Que o 0 está por aqui, ó. O 0 está por aqui. Tá? Então o 0 não está no segmento vermelho. Então isso aqui é falso. Tudo bem? O 1.5. O ponto 5 pertence a esse intervalo? Né, a pergunta? Aí você olha, 1.5 está onde? O 1.5 estaria por aqui, ó. Porque ele é 1 mais 0.5, né? Então 1.5 estaria por aqui. Por aqui, essa região aqui está no segmento vermelho, que é o intervalo I? Tá. Tudo bem? Tá. O que mais? Você pode perguntar. O 70, vai. O 70 pertence aí? Aí você olha. Bom, os números estão aqui, é esse segmento vermelho. Então ele pode ir de 1 até 6. E no máximo até 6. Aí você olha o 70. O 70 não pode pertencer. O 70 está bem para cá, né? Está bem para a direita da nossa reta. Então, o 70 não pertence. Tudo bem? Então, ficou claro essa noção geométrica aqui do que é um intervalo, tá? Tudo bem? Então, isso que é um intervalo. Ficou claro? Ficou legal? Legal. Tá? Então, é assim, ó, a nossa definição de intervalo, então, é o segmento que vai de A, inclusive o ponto A, até B. Tudo bem? Essa era a notação que a gente usava AB. Tá? Porque, ó, por exemplo, você vai perguntar aqui, ó, você podia, outras perguntas você podia fazer, 1 pertence ao intervalo? Esse intervalo aqui pertence, né? Ele é o ponto inicial. O 6 pertence ao intervalo? Pertence, porque é o ponto final. E o intervalo é dessa forma, tá? Então tem um colchete para cá abrindo e o colchete fechando desse lado. Tá? Então aqui a gente fala que o intervalo é fechado porque o 1 e o 6 estão lá. Mas assim, a gente pode variar, tá? Variar o quê? Se a gente quer ou não que esses pontos finais aqui pertençam ou não ao intervalo. Para fazer isso, a gente pode brincar um pouco com esses colchetes, tá? Tá vendo que aqui eu coloquei o colchete, ele, em vez de estar abrindo, eu estou fechando ele. Então ele está aqui fechando A, B, e aqui ele está fechando também.
Esse aqui é o intervalo que vai de A até B, só que não considera o ponto A. Tudo bem? Porque você colocou esse símbolo aqui, o colchete ao contrário desse lado, tá? Então, esse é o que vai de A até B, mas não considera o ponto A. Aí você pode ficar variando, né? Aí você pode considerar o ponto A, né? Que é esse colchete normal, né? Estou abrindo ele, então está incluindo o A. Aí no B, em vez de eu fechar o colchete, não, eu abri de novo. Então, quer dizer que vai do A, inclusive, mas vai até o ponto B, mas não considera o ponto B. Tudo bem? E aí tem um totalmente, que fala que é totalmente aberto, né? Que você é o segmento que vai de A até B, mas você não considera o ponto A nem o ponto B, tá? Aí você escreve dessa forma. Colchetes parece que estão tudo ao contrário, né? Então aqui eu estou fechando o colchete e aqui no final eu estou abrindo ele. Então aqui é o segmento direto que vai de A até B, mas não considera os pontos A nem o ponto B. Tudo bem? Tudo bem. Então isso aqui é só uma, na verdade, uma notação para intervalos. Tudo bem? E assim, por enquanto pode ficar um pouco confuso quem é o aberto, quem é o fechado, mas aí vocês vão ver que com o tempo, vocês vão pegando a ideia. Porque assim, sempre quando tiver o colchete assim, quando você coloca o colchete assim, então você está considerando o ponto inicial, tudo bem? Se você colocar dessa forma para cá, o colchete ao contrário, então você não está considerando o ponto inicial. O ponto final é a mesma coisa. Se você colocar o intervalo, o extremo, né, final dessa forma, então você está considerando o ponto final. Mas se você considera ao contrário, então você não está considerando o ponto inicial. Tudo bem? Legal. Tá, então aqui eu até coloquei aqui nos slides, né, para cá para vocês e tem a descrição, né? Então, primeiro, né? Então, o A e B, então são os números reais que o A é menor do que esses números, estritamente menor, mas os números são menores ou iguais a B. Então, o que está escrito aqui, né? É o segmento que vai de A até B, só que não considera o ponto inicial A. Tudo bem? E assim sucessivamente. O 2 e o 3 também está escrito o que é cada um, respectivamente. Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro essa noção de intervalo? Tá? Por que intervalo? Intervalos, vamos ver um pouco mais para frente, né? O que a gente está interessado aqui nesse curso vão ser funções reais, tudo bem? Só que em muitos casos a gente não vai considerar o conjunto dos números reais inteiro, mas vamos considerar o subconjunto deles. Você já sabe que tem os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais são subconjuntos dos números reais. Só que para o que vamos considerar, né, que são as funções, eles geralmente vão estar definidos em intervalos, tudo bem? Por isso que essa noção de intervalo aqui é interessante para a gente. Tá? Vamos só fazer mais alguns exemplos. Então, um exemplo, né? O que seria esse intervalo aqui que vai de 1 até os, sei lá, 2, 3? Tá? Então, vê que o colchete aqui está ao contrário, né? Então, eu não vou considerar o ponto 1. Aqui eu tenho um 3 e o colchete aqui eu estou realmente fechando o colchete, então eu vou considerar o ponto 3. Então, se você for pensar na nossa reta, então são os elementos que vão... eu posso escrever o 1 aqui, o 3. Então, você pode pensar, né, que... Como você representaria, né, dizendo que não está o 3? Você poderia dizer que os elementos que vão de 1 a 3, tá? E aí, sei lá, você pode colocar a barrinha, né, para dizer que está incluindo o 3, mas você não coloca a barrinha aqui no 1 para dizer que o 1 não é um elemento do seu conjunto, tudo bem? 2.
2, né? Tá, esse eu vou chamar de intervalo I1. Esse eu vou chamar de intervalo I2, que vai ser o intervalo 2 e 4. Tá? Então, esse aqui já vai ser o intervalo que você pode pensar no intervalo que vai de... Ele vai do número 2, ele vai do número 2 até o número 4. Né? E aí você pode pensar, vou escrever aqui de azul. Vou fazer ele aqui de azul. E aí, para dizer que tem um... Então, o colchete aqui é fechado no 4 e também é fechado no 2. Então, você pode dizer que tem o 4 e tem o 2. Tá? E aí, o que é interessante, como eu fiz aqui de forma proposital, é considerar as intersecções, né? Por isso que aquela revisão de conjuntos é importante, porque é uma coisa que a gente vai usar. Quem é o conjunto que é o I2 intersecção com o I1? Né? Ou seja, quem são os elementos que estão no conjunto I1 e estão no conjunto I2? Né? I2 intersecção com I1. Aí é legal, porque, inclusive, como que eu fiz aqui, você pode fazer isso de forma geométrica. Que lembra, I2 intersecção com I1 são os elementos que estão tanto em I2 quanto em I1. Tudo bem? Então, é que assim, esse 1.1, você falou que vai, no caso 1, né? Você vai considerar de 1.1 até o 0, mas quando você faz 1.1, você está eliminando alguns elementos, né? Se você colocar uma lupa aqui, se você vir aqui, é que eu acho que não vai dar aqui, mas se você vir aqui colocar uma lupa muito grande, eita nossa, alguma coisa assim, deixa eu ver se consigo. Se você colocar uma lupa, se aumentar mais ainda, o 1.1 que você está colocando aí, 1.1 vai estar aqui já, ó. Opa. O 1.1 é o elemento que está por aqui, mais ou menos. Tudo bem? Então, tem mais elementos aqui ainda, tudo bem? Tá? Então, na verdade, tem infinitos elementos, infinitos pontos aqui, tudo bem? Então, você não pode dizer que esse intervalo aí é o que vai de 1.1 até o 3, porque 1.1 ele já está um pouco para frente, tá vendo? Fica um monte de pedacinho aqui ainda, tudo bem? Por isso que a gente não pode só usar intervalo fechado, né? Não daria para escrever, eu não poderia falar que esse aqui é a mesma coisa que esse intervalo, tá? Por isso que não dá para dizer, porque, né? Porque se você... Cada ponto que você der pertinho, você colocar uma lupa, você vai ver que entre estrito entre, sendo maior do que 1 e esse elemento, tem infinitos pontos, tudo bem? Por isso que a gente não pode trabalhar só com conjuntos fechados, entendeu? Tá? Se você, cada vez que você dá um zoom aqui, você vai ver que tem um monte de pontos, tá? Um monte ainda no sentido de ser infinito. Mas vamos lá, o I1 é esse intervalo que é o 1, 3, né? Não contém o 1, o segmento de reto que vai de 1 ao 3, contém um 3, mas não contém 1. O I2 é o segmento que vai de 2 a 4, contém 1.2 e contém 1.4, tá? Porque é dessa forma. Aí, por exemplo, o exercício seria assim, quem é os elementos que estão no I2 e também estão no I1? Aí você olha, quem está no I1 está no vermelho, certo? Quem está no I2 está no azul. Aí você quer, meio que lembrando o diagrama de Venn, a intersecção de conjuntos, você pode pensar é onde que esses dois segmentos de reto se encontram. Aí onde que eles se encontram? Você pode fazer assim, ó. Ó, esse aqui é o 2, né? Então eles se encontram aqui e se encontram aqui. Tá? Pensa no vermelho e no azul como sendo duas barras. Barrista. Aí você vai e só a barra vermelha desce até a barra azul. Então, quando ele descer a barra azul, aonde que as duas barras estiverem pegando, encostando uma na outra, onde elas estão se encostando, é justamente quem é a intersecção do I2 com o I1. Tá bem? Então, imagina a barra vermelha descendo aqui, né, bem na vertical, e encostando na barra azul. Aonde que eles vão se tocar?
eles vão se tocar desde o ponto 2, né, porque o 2 está aqui na barra, até o ponto 3, porque o 3 está na barra vermelha e também está na barra 4. Tudo bem? Então, o que eu estou falando? Ó, se você ainda continuar aqui a reta... Opa! Se você continuar a nossa reta... Opa, deixa eu... Se você continuar essa reta aqui, ó, reta que é a projeção deles, vai ficar alguma coisa assim, ó. Que é a intersecção dessa barra 1, 3 com a barra 2, 4, né? Então, é como se você descesse a barra vermelha, encostasse na azul. Aí, se você só olhasse aqui embaixo como é que seria a intersecção, né, o encontro entre elas, vai dar justamente... Vou colocar de verde. Essa retinha aqui... Opa! Essa reta que vai da onde a onde? Ela vai do 2 até o 3, inclusive, né? Ela vai do 2 até o 3, inclusive, tá? Deixa eu dar o zoom aqui para ficar mais claro. Tá? Então, ela vai do 2 até... Deixa eu escrever melhor aqui. Então, ela vai do 2 até o 3, tá? Então, quem é esse conjunto que é I1 intersecção com I2? Então, você pensa nos intervalos, é onde os dois intervalos se encontram. Aí você vai ver onde que se encontra justamente aqui no 2, contendo o 2 e o 3. Então, esse intervalo aqui, ó, nada mais nada menos que fechado no 2 e também fechado no 3. Tudo bem? Tá legal? Ficou claro? Bom, por hoje era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Deixa eu encerrar a gravação.